Hello kids, esse é mais um Teacher Steps e hoje eu vou continuar o assunto que eu falei do rei Arthur, falando dos 3 principais reis da história do Império Britânico. Teacher Steps! Teacher Steps! Que divertido, vamos aprender no Teacher Steps! Eu não sei tocar violão. Já venho enganar vocês porque eu não vou falar de nenhum rei, porque na verdade os 3 principais reis da história do Império Britânico são rainhas. São 3 mulheres que fizeram a total diferença na história do Império Britânico. A primeira delas é a Rainha Elizabeth I. Eu já vou falar o porquê do primeira, tá bom? Naquela época, e isso só mudou em 2012, a mulher só se tornava rainha se não tivesse nenhum irmão homem. E foi o caso da Rainha Elizabeth I, porque ela foi a única criança que sobreviveu de todos os filhos do rei Henrique VIII, um rei no mínimo controverso. No caso da Elizabeth I, ela já começou mudando as coisas porque o pai dela fez a separação da Inglaterra com a Igreja Católica. E nisso, ela criou a Igreja Anglicana, ou Igreja da Inglaterra, que é a religião que vale até hoje em dia na Inglaterra. Tem outras religiões, tem igrejas católicas, mas a principal é a anglicana, e quem é o rei ou rainha também é o chefe desta religião. Além disso, ela estabeleceu a primeira colônia britânica no Novo Mundo, que foi a colônia de Virgínia, onde hoje é o estado da Virgínia, nos Estados Unidos, e além disso, ajudou nas obras do Renascimento inglês. Sempre que fala de Renascimento nas artes, a gente pensa em Leonardo da Vinci, Michelangelo e todos esses caras com o nome de Tartaruga Ninja. Mas houve também na Inglaterra, e foi ela, a Rainha Elizabeth, que incentivou muito disso. Além disso, a Rainha Elizabeth I era muito fã de William Shakespeare e ia assistir às peças dele. Ela incentivava a criação teatral. Então, graças a isso, que as obras de William Shakespeare se tornaram eternas, o grande bardo. A segunda rainha é a Rainha Vitória, que foi rainha de 1837 a 1901. Se a Rainha Elizabeth I já ficou 45 anos, a Rainha Vitória ficou 63 anos no cargo. É bastante tempo. E o que a Rainha Vitória trouxe? Trouxe a reforma constitucional, os valores britânicos mais estabelecidos, inclusive o do chazinho da 5, sabe? E dominou a Índia e o canal de Suez, que liga a Europa com a África e a Ásia. A partir daí, tudo que foi conquistado pela Rainha Elizabeth I foi conhecido como período elisabetano, e da Rainha Vitória como período vitoriano. Até mesmo na arquitetura, no design, tem muito desses termos. Mas aí veio uma para mudar tudo isso. A Rainha Elizabeth II foi rainha de 1952 a 2022, até outro dia. Ela foi rainha por 70 anos, o que a torna a monarca mais longeva da história do Império Britânico. Ou seja, o rei ou rainha que ficou mais tempo no cargo. Em segundo lugar ficou a Rainha Vitória, em terceiro lugar ficou a Rainha Elizabeth I. E a Elizabeth II trouxe mudanças gigantescas. Por exemplo, o estabelecimento do Commonwealth, que é o grupo de países que respondem ao Império Britânico, mas não ao governo britânico, como Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Recebimento dos Jogos Olímpicos modernos. A coroação dela foi transmitida pela televisão. E a mensagem de Natal dela, que rolava todo ano, começou no rádio e terminou no YouTube. Você pode procurar aí no YouTube a mensagem da rainha, que vai estar lá a mensagem de 2021. Rainha Elizabeth II se tornou rainha porque o seu pai só teve filhas. Então aí ela se tornou rainha. Foi ela que em 2012 mudou a regra e agora se torna rei ou rainha o filho ou filha mais velho.
não importando se é menino ou menina. A partir daí, como ela viveu mais do que a Rainha Elizabeth I, a Rainha Elizabeth I, o período dela é conhecido como o primeiro período elizabetano. E o período da Rainha Elizabeth II é o período primordial elizabetano. Esse período, aliás, é muito retratado na série The Crown, da Netflix. Além disso, a Rainha Elizabeth II teve vários desafios, como o Brexit, quando o Império Britânico saiu da União Europeia, e, claro, a pandemia da Covid-19, que foi um desafio para todo mundo. 3 mulheres incríveis, Rainha Elizabeth I, Rainha Vitória e Rainha Elizabeth II, 3 mulheres porretas que comandaram o Império Britânico. Elizabeth I, Victoria, Elizabeth II. Se gostaram, deem um like no vídeo e não esqueçam das atividades do Google Classroom. Até mais. Be smart.